Você está na Bandeirantes acompanhando a apuração das eleições em Curitiba e também nas principais cidades do interior do Paraná. Já estamos nesse momento com 86,5% das urnas apuradas. Veja lá, 60,7% para Gustavo Frutti, Ratinho Júnior 39,3. Dá o que aí? 18 para 19, mais ou menos a diferença. Professor Belmiro, podemos declarar Gustavo Frutti prefeito de Curitiba com esses números? Eu acho que sim, né? Porque aritmeticamente você vê, Curitiba é um eleitorado de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, né? Nós estamos falando aí de 87%, significa que você tem 870 mil votos já apurados, dos quais o Gustavo Frutti estaria aí mais ou menos dentro de uma proporção meio de padeiro, com uns 500 mil votos e outro com 350, né? Então a diferença que falta apurar é menor do que a vantagem do Gustavo. Então acho que essa altura do campeonato não há mais nenhuma dúvida possível, nem aritmética, né? Agora, curiosamente, o professor Daniel Medeiros está acompanhando aí as cidades do interior. O PT, que aqui vai bem na parceria com o Gustavo Frutti, no interior não teve a mesma sorte, professor, do que o senhor viu até agora aí nos números? Pois é, os números evidentemente não são definitivos, mas, para usar a linguagem futebolística, o PT está batendo na trave em todas as eleições. Ponta Grossa, Maringá, Cascavel. De qualquer maneira, evidentemente, o que importa também, mantendo a linguagem futebolística, é bola na rede, mas há, inegavelmente, um crescimento do partido no Estado. Ao contrário do que disse o governador Beto Richa, o Paraná, que é um estado, como São Paulo, tradicionalmente eleitor do PSDB, é preciso lembrar que dos 399 municípios, o PSDB elegeu só 77 prefeitos, e nenhum deles nas cidades de maior importância. Então, se for computar a votação, o partido que cresceu de maneira mais expressiva no Estado nessa eleição, sem dúvida, foi o PT. Mesmo que não leve, como pelo jeito nos municípios não deve levar, a votação foi apertada, foram para o segundo turno e, sem dúvida, é uma força política que vai ser importante na próxima eleição, daqui a 2 anos. São 5 cidades, Curitiba mais 4 do interior. Vamos conferir Cascavel. Como é que está indo a situação em Cascavel, onde Edgar Bueno tem 56% dos votos, 52% apurados até agora. 56% para ele e o professor Lemos, 49,3%. 49,3% é o resultado. Professor Sérgio Braga, nós vamos ver aí, depois queria a sua análise também sobre esse tema. Nós vamos ver agora o momento do voto do Rafael Greca. E como eu falei aqui anteriormente, o Rafael Greca ajudou de certa forma, sem querer, acabou ajudando o Gustavo Frutti quando levou a eleição para o segundo turno. E deu esse quadro que acabou ajudando o Gustavo Frutti. Vamos ver o momento do voto do Rafael Greca. Rafael Greca havia informado que viria até o Colégio Júlia Vanderlei para votar no bairro Batel às 10 horas da manhã, porém mudou de planos. Ele apareceu às 3 horas da tarde, acompanhado da esposa. Para os jornalistas, Rafael Greca afirmou que não é mais importante, pelo menos nas eleições. Uma eleição da qual eu não sou protagonista. Eu já pertenço à história de Curitiba. E quando tive chance de fazer história, fiz o melhor que pude com grande entusiasmo. Desejo ao novo prefeito que repita os meus feitos. Sobre os planos, Greca afirmou que será funcionário do futuro prefeito. Eu sou funcionário do IPUC, eu sou engenheiro do IPUC. Qualquer que seja o prefeito, eu estarei perto dele. Eleições 2012. Você decide na Band. Vamos aos números de Ponta Grossa, onde a situação fica aí mais equilibrada. Nesse momento, estamos aí quase 91%, 92% praticamente apurados já em Ponta Grossa, vai quase terminando. Marcelo Rangel com 50,6%, Péricles 49,3%. O Péricles é do PT lá de Ponta Grossa, 49,3%. Está aí ainda numa situação indefinida, não dá para dizer o que possa acontecer. Temos aí uma reportagem sobre a votação, vamos verificar. As ruas amanheceram limpas, nem parecia dia de eleição. Os famosos santinhos não fizeram parte do segundo turno das eleições 2012 em Ponta Grossa.
o clima tranquilo com poucas ocorrências. Alguns incidentes ali fora com os adolescentes, mas já foi resolvido pela polícia, mas está tudo normal aqui dentro do colégio. Os 226 mil eleitores de Ponta Grossa decidem hoje entre o candidato Périx de Mello e Marcelo Rangel para o cargo de prefeito da cidade. Quem já cumpriu o papel de cidadão agora vai para casa, torcer para que o candidato escolhido seja o vencedor. Eu espero que ele faça tudo o que prometeram, né? Que nós precisamos de coisas boas. Qual que é a área que a senhora acha que está mais precisando? A saúde, sempre a saúde, né? Que tem problema, tudo. Então, vamos torcer que dê tudo certo daqui para frente. Agora vai para casa ficar na torcida. Vamos ficar com o coração na mão, mas vamos torcer com fé, né? Que vença o melhor para nós, povo, aqui fora. Que olhe mais para nós, povo, né? Porque não adianta entrar lá, prometer mundos e fundos e nós, cidadãos, aqui fora continuar sofrendo. Os candidatos Marcelo Rangel, do PPS, e Périx de Mello, do PT, também escolheram o período da manhã para votar. Acompanhados pelas famílias, eles compareceram à sessão eleitoral. Marcelo Rangel votou por volta das 9 horas e Périx às 10h30. Os prefeituráveis estão confiantes. Foi realmente uma campanha muito acirrada, mas foi importante para o processo todo. Então, hoje eu estou muito confiante. Eu acredito que nós fizemos um grande trabalho de propostas, de ideias acima de tudo. As nossas convicções são muito grandes de que nós temos as melhores propostas, principalmente nas áreas mais importantes de saúde, de planejamento da nossa cidade, de qualidade de vida, de modernização. E nós estamos, assim, muito otimistas. Que seja feita a vontade do nosso povo, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou muito animado, acho que fiz uma campanha, estou com a minha consciência tranquila, dediquei o melhor dos meus esforços, consegui unificar toda a militância, não só do PT, mas todos os partidos da base aliada, consegui a força do movimento comunitário pontagrossense, ações de moradores, muitos pastores, padres, pessoas ligadas às igrejas, empresários. Eu estou muito animado, eu acho que nós vamos ganhar a eleição. Essa é a contagem de voto mais rápida da história de Ponta Grossa. Em menos de 40 minutos, os 226 mil eleitores devem conhecer o novo prefeito. A Justiça Eleitoral agora no segundo turno, ela está inovando, trabalhando com um sistema novo aqui em Ponta Grossa, que é a transmissão dos dados, dos resultados de cada sessão do próprio local. Então nós vamos usar a estrutura de lógica dos colégios, computadores, rede de internet, e os dados, portanto, serão transmitidos dos próprios locais onde os votos foram recepcionados aqui para o fórum. Vai evitar aquele deslocamento do material. Isso vai fazer com que, em torno aí, se nós não tivermos nenhum problema nessa transmissão, nenhum problema com softwares, etc., em questão de minutos, aí no máximo até às 17h30, nós já devemos ter os resultados todos consolidados. E vamos conferir os números novos aqui em Curitiba, na disputa entre Gustavo Frutti e Ratinho, com 92,6% das urnas apuradas, 92,6%. Frutti tem 60,5% dos votos. Ratinho Júnior, 39,4% dos votos. É a situação em Curitiba. Vamos agora até o Tribunal Regional Eleitoral, onde está a repórter Solange Berezuc. Boa tarde, Vili, boa tarde a todos. Muita gente já está aqui no TRE, principalmente eleitores e pessoas que trabalharam para Gustavo Frutti. Neste momento, o presidente do TRE está fazendo uma entrevista coletiva. Nós vamos falar agora com o repórter Luiz Ribeiro, que está lá do ladinho. Com a entrevista aqui, Solange. População. Qual o balanço que o tribunal faz deste domingo de eleições desse segundo turno em Curitiba, desembargador? Muito tranquilo. Não tivemos incidente grave nenhum. Apenas, me parece, 2 pessoas detidas por supostos delitos eleitorais, mas bem tranquilo. E o balanço da biometria, desde o primeiro turno, foi pela primeira vez utilizado aqui em Curitiba? No primeiro turno, o nosso índice foi o maior do país em leitura de digitais. Vamos ver agora no segundo turno se isso se confirmou. E houve muita substituição de urnas também nesse segundo turno ou não? Menos de 20. É um índice muito baixo se comparado à média nacional. Desembargador Rogério Kanayama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, falando ao vivo com a gente aqui na Band. Desembargador, a avaliação então é de que a eleição transcorreu dentro da normalidade prevista ou não? A avaliação é a melhor possível, até me parece que mais tranquila do que das vezes anteriores, mas isso se deve até a uma característica do paranaense, que é ordeiro, povo politizado, e isso se reflete evidentemente no dia da votação.
temos informação de 4 pessoas que foram conduzidas pela polícia, 2 por boca de urna e 2 por desobediência. O senhor entende que esse é um número baixo? É praticamente irrelevante, digamos assim, pelo que já tivemos em eleições passadas. Positiva a avaliação? Bem positiva. Vocês são testemunhas, né? Com 18 minutos, nós já tínhamos o resultado de Curitiba em razão da proporção do primeiro colocado em relação ao segundo. Obrigado, desembargador Rogério Canayama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Voltamos com você, Solange. Você tem mais informações ou voltamos para o estúdio? Pois é, na verdade foram 16 urnas apenas que deram problema em todo o Paraná, é um número muito pequeno. 10 delas foram aqui em Curitiba, mas foram rapidamente substituídas e isso trouxe muita tranquilidade para o eleitor. Vili. Vamos adiante aqui com os nossos convidados. Professor Sérgio Braga, estamos devendo aqui explicação. Como é que um candidato que entra com uma intenção provoca outra? Veja o Rafael Greca, não é só ele, mas ele também foi decisivo para levar a eleição para o segundo turno, bateu no Dutti, tinha expectativa de crescer, não cresceu, a rejeição assustou, e o fato é que acabou ajudando o Gustavo Frutti. O Gustavo Frutti, se é prefeito hoje, vai ter que mandar uma cartinha de agradecimento para o seu adversário. Exatamente. Eu acho que o Greca não precisa ter uma visão tão pessimista dele próprio, não. Eu acho que ele desempenhou um papel importante nessa eleição, porque ele bateu muito no Dutti no primeiro turno e discutiu não só no sentido de ataques pessoais, mas discutir, né, políticas públicas, de fato. Né? Ele realmente ele colocou o Dutti contra a parede, né? E como ele tem uma retórica muito boa, né, e tem um amplo conhecimento da cidade de Curitiba, ele realmente colocou o Dutti contra a parede, né? Coisas que o Frutti, o Ratinho Júnior, não tinha nenhum interesse em fazer. Então, realmente ele foi decisivo no primeiro turno, né? E eu acho que muito do eleitorado que ia votar nele, uns 5% aí, terminou migrando para o Frutti, inclusive, na expectativa de derrotar o Dutti, o que terminou acontecendo. Agora, eu acho que o problema do Greca não é o fato que ele não tem mais nenhum papel a desempenhar na política aqui de Curitiba, do Paraná. Eu acho que não, ele tem uma experiência acumulada e ainda pode ser útil aqui, muito útil para a política paranaense. Aí eu achei o problema fundamental dele foi que esse apoio dele do Ratinho Júnior no segundo turno, né, foi muito mal alinhavado, né, como se diz no interior, e muito mal costurado. Então, o PMDB, o Requião, né, ele apoiou muito, por razões aí não muito transparentes, vamos dizer assim, né, apoiou muito rápido o Ratinho Júnior, né, no segundo turno, e constrangeu o Greca a fazer o mesmo. Né? E o Greca terminou se descolando da sua base social. Né? Todo o eleitorado do Greca, que votou no Greca no primeiro turno, né, o caminho natural para esse eleitorado foi votar no Frutti no segundo turno. Inclusive, isso gerou protestos nas redes sociais e tudo mais. Então, eu acho que o Greca fez uma campanha muito boa. Ele discutiu as políticas públicas aqui de Curitiba, contribuiu para a discussão, né? Mas, infelizmente, esse capital que ele acumulou no primeiro turno, ele foi um pouco queimado, né? Como dizem os economistas aí, né? No segundo turno, por causa desses erros cometidos pelo PMDB no alinhavamento do apoio ao Ratinho Júnior. O pessoal já está festejando por lá, está a vice aí do Gustavo Frutti. A eleição acabou. E vamos aos números, então. 98,3% apurados até agora. Vamos conferir o que é que nós temos lá. 60,5% e 39,4% para o Ratinho. O Frutti já está eleito. 60,5% para o Frutti. Ratinho Júnior, 39,4%. Está uma diferença aí mais ou menos do que dos 11 pontos, dá para dizer, percentualmente até agora aí, de vantagem para o Gustavo Frutti. O professor Daniel estava conferindo aí pela telinha. Tem alguma cidade fechada, professor, das principais do Paraná? Não, o que está emocionante aqui é Ponta Grossa, que ainda temos 5% de urnas a serem apuradas. Está a 0,5% apenas a vantagem para o candidato do PPS, Marcelo Rangel. Creio que Cascavel já está definido. E Londrina ainda há uma expectativa, porque a votação ainda não está finalizada. Vamos ver ali em Cascavel, os números ali, 56,08%, o professor Lemos, 49,3%, é o candidato do PT, é a situação de Cascavel.